Então, continuando, para finalizar aquela bateria de versículos que nós estivemos estudando até aqui, faltam alguns versículos apenas. Nós temos tratado sobre a questão do ser humano, sobre o que é a imagem de Deus no ser humano, e nós vimos o que a Bíblia fala sobre a psique humana. A psique, que é a palavra lá no Novo Testamento, em grego, né, para alma, e Jesus usa a palavra grega psique. Ela foi usada na psicologia, na ciência psicologia que estuda a mente humana, para se referir à questão da mente humana. Então a psicologia é o estudo da alma, né? Se fosse usar a palavra religiosa, né, em vez de ser o estudo da mente e do comportamento humano, seria o estudo da alma humana. E essa é a crítica nossa como cristãos. Fica a pergunta: por que nós cristãos delegamos de uma certa forma a ciência, que está totalmente separada da religião, o estudo da alma humana, sendo que a gente procura ganhar almas para Deus? Então fica essa crítica, né? Por que nós não temos, em sua maior parte, não vou dizer que não haveria algum psicólogo que não fosse crente, mas por que a maioria dos psicólogos não são crentes? Porque é uma área totalmente ligada ao interesse do cristão, porque é a alma humana, né? Nós tratamos de cuidar da alma humana, de apacentar a alma humana, de chamar a alma humana a se voltar para Deus, né? Então tudo, e a Bíblia trata, né, de ensinar-nos a como comportar, a como dirigir, a como administrar as nossas almas, né, que são os nossos corações, que são as nossas mentes, são a nossa psique. Então é realmente muito estranho. E aí nós mostramos para os irmãos na Bíblia os versículos que mostram uma espécie de psicologia bíblica, né? Onde em cada um dos versículos nós fomos vendo que a Bíblia ensina sobre a natureza do ser humano, né? Então alguns desses versículos, por exemplo, disseram que o ser humano é mau, que o coração do homem é um coração que nós não podemos confiar, ou seja, a mente humana a gente não pode confiar, porque durante a vida do ser humano várias vezes ela tem uma espécie de loucura, ela de vez em quando ela falha, né? Ela é cheia de vaidade, cheia de desejos imorais, desejos não apenas imorais, mas danosos se eles não forem controlados, né? Então ela se vicia. Então tem várias coisas que nós vimos. E continuando então aqui, para a gente finalizar, e depois a gente pode fazer uma revisão, como eu falei para os irmãos, nós temos esse versículo aqui que fala sobre o povo. É difícil para a gente entender, porque as pessoas daquela época que saíram do Egito, elas viram o sobrenatural acontecer bem na frente delas. Vamos supor que elas não tivessem visto Moisés transformar o cajado em cobra, ou não tivessem visto algumas das 10 pragas, mas na hora de passar pelo Mar Vermelho, elas viram o Mar Vermelho abrir na frente delas. Elas estavam na praia e Deus fez o mar abrir bem na frente delas, e a água, ela se formou, né, como se fossem paredes de um lado e do outro. Tem o desenho da Disney que a criança olha para o lado na parede, aí tem a luz do sol batendo, ela vê a sombra da baleia ali passando assim, igual como se estivesse num aquário, né? Não sei se foi desse jeito, mas, né? Então
foi algo absolutamente maravilhoso. Isso estava na mente das pessoas. E mesmo assim, depois de ter visto Deus fazer isso, mesmo assim, na hora que Deus falou, agora vocês vão entrar lá e vão tomar aquela terra, vão lutar contra aquele povo, eles olharam para a dificuldade, olharam para o tamanho do povo e ficaram com medo, ficaram com a má vontade, não confiaram que Deus ia dar força para eles lutarem. E aí então eles não puderam entrar por causa da incredulidade. Então a mente humana, o coração humano é complicado, porque veja, a lógica não se aplicou aí. Se eu sei que Deus é poderoso, que Ele está comigo, por que eu tive medo? Por exemplo, nós temos o caso de Pedro. Jesus falou para Pedro, sou eu, estou andando sobre a água. E Pedro, se o Senhor é o Senhor, manda que eu ande sobre a água, né, para ir ao encontro do Senhor. Jesus falou, ó, tranquilo, pode vir. Aí Pedro começou a andar. Mas a Bíblia fala que Pedro, ele desviou por um pouco de tempo o olhar dele de Jesus. Ele viu o vento, ele viu a tempestade, e aí do nada, assim, perdeu a fé, e consequentemente perdendo a fé, ele afundou dentro da água. Quer dizer, que é um exemplo mais claro de dureza de coração, de cabeça dura. Ele está vivendo o sobrenatural, ele está caminhando sobre a água, ele não está vendo o milagre acontecer, ele está realizando o milagre junto com Jesus, ele está andando sobre a água igual Deus. Foi o único homem que andou sobre a água, com exceção de Jesus. E ele está ali desfrutando daquele momento glorioso e de repente ele perde a fé. Assim, Jesus na frente dele, ele afunda na frente de Jesus, ele perde a fé. Mas ele poderia ter completado o trajeto, porque senão ficava doido andando sobre as águas, né? Não, mas ele andou. Mas andou num passo, dois passos? Não, andou, sim, andou. Ele andou sim, ele andou. O problema nosso, que a gente fica assim, incrédulo, igual ele, é difícil de acreditar, você vendo a história, é difícil de acreditar, porque ele de fato, ele andou sobre a água, e ele estava indo, vamos supor se fosse uma distância de uns 3 metros, 4 metros, já é grande coisa, né? ele andou, sabe, mas ele, com Jesus na frente dele, ele paga um mico desse. Ele estava vendo, mas ele não estava acreditando. Ele estava vendo, ele estava vivendo aquilo e ele não acreditou. A mente dele duvidou, mesmo, é como se eu duvidasse que eu estou pegando esse copo, mesmo eu pegando o copo na mão, sabe? Isso foi algo que só um ser humano consegue fazer. A coisa totalmente irracional. Então não dá para a gente confiar na nossa mente, no nosso coração, porque do nada, pum, a gente falha, né? Somos muito volúveis. O ser humano é complicado. Ser humano... Um pouquinho sobre a incredulidade do povo aí, essa refletir. Porque é aquela questão, o povo tinha a mente de escravo. E para você tirar o conceito de escravo da cabeça do ser humano, é complicado. Sim. Então, porque aí a Bíblia diz que todos aqueles que saíram acima de 40 anos Sim. do Egito morreram, não entraram. Porque tinha cabeça de escravo. Sim. Aí deixa colocar um povo na terra com cabeça de escravo, esse pessoal não vai querer nada, não vai fazer nada. Sim. Então por isso que Mas olha, aí a gente vai analisar um pouco mais isso daí. Deus, ele acreditava, embora o povo não acreditasse em si mesmo,
que eles poderiam viver aquilo, Deus acreditava. Então ali, o que a Bíblia está ensinando é que apesar daquilo que fizeram com você no seu passado, na sua infância, aquilo não é de fato determinante. No final das contas, ainda assim é uma questão de escolha. É por isso que eles caíram no julgamento de Deus e Deus os condenou. Deus poderia ter perdoado então e falar: realmente, vocês não têm condições, porque vocês sofreram bullying, né, a vida inteira no Egito, então não tem como, eu entendo. Deus não entendeu. Deus não perdoou, Deus não teve misericórdia, né? Então assim, isso é importante, mas vamos seguir em frente. Mas só um minutinho, querido. Moisés fala deles que tinham mente escrava. Mas e os discípulos que estavam ali no dia a dia? Porque Pedro teve dúvida. Ele viu a ressurreição, ele viu o cego enxergar, ele viu o coxo andar, ele viu o paralítico voltar à vida ativa. Por que ele duvidou? Entendeu? Mas ele não está preso nessa condição aí de escravo, não? Não, mas estava também. Ele também tinha algo ali, também estava dominado, entendeu? Ou estava dominado pelos romanos. Eles tinham essa. Estava contando liberdade agora nesse momento, mas ainda não estava 100% liberto para. Sim, mas até o último dia, você vê lá, até a hora que ele nega, ele ainda continua preso. Sim. Aí, né? Então, não, mas vamos seguindo em frente. Vamos seguindo em frente, que a gente vai ver que isso é natureza, né? Marcos 10:5. Mas Jesus lhe disse: por causa da dureza do vosso coração, eles vos deixou escrito esse mandamento. Então, Jesus está falando sobre o divórcio. Eles falaram: por que Jesus, né? Os fariseus questionando Jesus, por que então Moisés permitiu a carta de divórcio? Aí Jesus explica: por causa da dureza do vosso coração. Ou seja, não é da vontade de Deus, né? Porque esse pessoal, eles queriam buscar de Jesus isso daí, essa liberação, né? Não, tal, né? E Jesus fala: não, isso não é a vontade de Deus. O padrão de Deus é: uma vez casou, fica casado para sempre, né? Moisés, o líder de vocês, ele permitiu o divórcio, a liberar a mulher através da carta de divórcio por causa da dureza do coração de vocês. Então, ou seja, é uma exceção devido à cabeça dura, né? Mente, coração, tudo a mesma coisa, né? De vocês, né? Então, a gente vê por trás disso daí tem uma série de coisas. Por exemplo, se você tenta obrigar um cara ruim daquele, eu já falei isso aqui uma vez, a continuar com a mulher, ele era capaz de dar um jeito de matar a mulher porque ele não queria continuar com ela. Então, de uma certa forma, aquilo ali protegia a mulher, liberando ela, né? Então, por isso veio essa permissão. Então, isso aqui está um pouco para o lado, a gente vê assim muito para o lado emocional que está dentro do casamento. Nós vamos seguir em frente para a gente ver outras coisas. Povo, Atos capítulo 7, 51 a 53. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos. Então são rebeldia contra Deus e obstinação, aquele negócio de ser cabeça dura. Vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo, né? Rebeldes contra o Espírito Santo, obstinados, né? Uma pessoa obstinada por algo, é aquela pessoa que tem fica aficionada por aquilo, e ele persegue aquilo, e todo mundo dá conselho: não vai, não faz assim, que vai dar errado. Tudo. Por exemplo, a gente vê uma cabeça dura, né? Por exemplo, não é só ser um cabeça dura mesmo, não. Por exemplo, aquele cara que se apaixona pela menina, a gente vê muito exemplo disso. Todo mundo aconselha: essa menina vai te dar dor de cabeça,
Ou esse rapaz vice-versa. Ou vice-versa, né? Como eu estou no meu local de fala de homem, eu vou sempre usar o exemplo do contrário da mulher, né? Fala, essa menina é perigosa, menina perigosa. Aí o rapaz está apaixonado, não ouve ninguém, e ele está sendo obstinado. Mesma coisa a menina que foge com o cara, está sendo obstinada. Então o ser humano, a criança, a gente fala para a criança 1000 vezes, não põe a mão aí que tá quente. Aí a criança vai e põe a mão na panela. É só você dar as costas. É só você dar as costas. A criança vai e aí a criança começa a chorar e você fala, você tem. Isso é cena clássica nas famílias, né? E aí vai continuar falando, qual dos profetas vocês não perseguiram? A forma de resistir a Deus é perseguir os profetas. E mataram, né, aqueles que prediziam a vinda do justo, que é a vinda de Jesus. E agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês receberam a lei por intermédio de anjos e não obedeceram, né? Continuando, Hebreus, né, 3, do 7 ao 13. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais, está escrito lá no Salmos, o Espírito falando através do profeta Davi, né? Não endureçais o vosso coração, como foi no dia da provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram pondo-me à prova e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, eles sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver entre vós, em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o dia que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então a gente sabe que o coração é enganoso, a gente sabe que o pecado é uma coisa terrível, e a gente vê que a gente se engana com o pecado, né? A gente consegue se enganar. E aí volta aquela questão da cabeça dura. A gente falou desses exemplos, mas vamos pegar um exemplo claro. Pessoas que estão na igreja e abandonam. Como assim a pessoa viveu as coisas de Deus dentro da igreja, viu que Deus é bom e abandona a igreja? Certo? Então, é da natureza do ser humano ser cabeça dura, ser de coração duro, ser de coração impenitente, que não quer se dobrar diante de Deus, que prefere fazer as coisas do seu jeito, que prefere se deixar enganar pelo pecado, pelas paixões que existem na vida, e prefere então abandonar a Deus, mesmo sabendo que Deus é o melhor. Ele prefere abandonar e viver no mundo satisfazendo os prazeres, os desejos da sua carne. Romanos 2,5. Mas segundo a dureza do coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Então a gente vai acumulando, como eu falei daquela questão da medida, né? Da iniquidade, tudo, a gente vai, Deus vai guardando aquilo. Olha, esse cara pisou na bola aqui. Quando chegar no dia do juízo, Deus vai ter o acerto de contas, né? Vai ter o acerto de contas. Dureza do coração impenitente. A gente tem essa questão da dureza do coração, de comparar com o coração de pedra. E às vezes a gente tem aquela ideia da pessoa que fala que tem um peso no coração, um peso na consciência. É engraçado como as palavras, elas descrevem bem a situação. Conforme você endurece o seu coração, né, você vai criando um peso na consciência, certo?
Porque o seu coração vai ficando pesado, vai ficando endurecido, e ele vai ficando pesado, e você vai criando um peso na consciência. Porque você sabia que você devia perdoar, mas você tem o ego. Eu não consigo perdoar. Aquela pessoa me machucou muito. Eu não consigo. Eu sei que era melhor perdoar e viver em paz com aquela pessoa, mas o meu orgulho não deixa, a dureza do coração, o orgulho não deixa, aquela resistência em fazer o que é certo. A gente tem uma resistência em fazer o que é certo, não é? É uma resistência em fazer o que é certo. É literalmente isso. A gente quer ficar naquilo que é errado. A gente quer. Parece que tem algumas pessoas que falam, é o pecado de estimação, sabe? A gente gosta daquilo. A gente sente um prazer naquilo. Fazer o que é certo tem um gosto amargo, mas fazer o que é errado, a gente gosta daquilo. E é isso que é ser mal. É isso que é ser mal. É por isso que o ser humano é mal. Porque a gente realmente gosta de fazer aquilo que é errado. A gente cuida, a gente protege para não abrir mão daquele desejo mal, daquela coisa ruim. Atos 28, 27. Porquanto o coração desse povo se tornou endurecido, com os ouvidos, não da mente, não do coração, da carne, né? O ouvido do coração. Ouviram tardamente e fecharam os olhos, espiritualmente falando, do coração, para que jamais vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração. A pessoa fala, você finge que não viu, finge que não ouviu, porque você não quer ver, você não quer acreditar, você não quer saber do conselho, você não quer aceitar, você fecha o seu coração para aquilo, sejam coisas ruins, sejam coisas boas. Por exemplo, no caso da mulher traída, por exemplo, né, ou do homem traído, tem tantos casos assim, todo mundo fala, mas a pessoa não quer ver, ela não quer aceitar, ela não consegue lidar com a dor, então ela fecha os olhos para não ver que a coisa está acontecendo. Por isso fala que é o último a saber. A pessoa tem todo o instinto, toda a percepção, ela consegue, mas ela não consegue acreditar, ela se fecha num mundo de fantasia, porque aquela dor é demais. E aí vem naquela questão da dependência emocional, eu vou ter que abrir mão dessa pessoa, eu vou ter que perder. Então eu prefiro não fazer que eu não estou vendo, para não entrar em atrito e não acabar com a minha história, com o meu casamento. Então existe tudo isso, ou seja, isso é mal. Não é que eu estou falando que tem que brigar com a pessoa, mas isso é mal porque é aquela mentalidade do escravo. É a mentalidade do escravo. Você aceita aquela situação ruim. Isso aí também é errado na Bíblia. Isso aí também está errado. A Bíblia vai falar, por exemplo, de você fechar os olhos para a maldade, para a injustiça. Você vê o cara chutando o mendigo lá na rua, eu não vou me meter, porque senão, se eu vou ter que brigar, eu vou ter que lutar pelo mendigo, o cara pode me bater também. Então deixa o mendigo lá, o cara está assaltando lá. Eu passei de carro uma vez, exemplo meu, pessoal, passei de carro uma vez, voltando da faculdade, uns anos atrás, aí 2018, sei lá, 2019, voltando com o meu carrinho lá para Santo Amaro, ali, meu carrinho velho, tô voltando, passei ali, tem a ponte, João Dias, tem aquela, você passa ali pela, agora tem um prédio da Nestlé, ali você dá a volta no prédio da Nestlé para pegar uma ruazinha. Aí tinha uma mulher que estava sendo assaltada por uns moleques lá de bicicleta.
E ela deu o sinal assim, eu ia passando, porque a lógica humana é não vou me meter, que eu vou levar tiro. Aí eu fui passando, aí me deu aquele negócio, mas peraí, eu tô com o meu carro, os moleques estão de bicicleta. Aí eu parei o carro e dei aquela ré, aí já foi assustando os moleques, já fugiram. Aí a mulher entrou correndo dentro do carro, levei ela para frente até atravessar a ponte, ela agradeceu. Então, é lógico, veja bem. Em situações, né? Não estou ensinando para ninguém a querer dar uma de corajoso, mas eu agi porque eu me senti seguro dentro do meu carro e vi que eram crianças, mas bandidos, delinquentes, mas na minha cabeça eu vi que eu poderia escapar, até se elas quisessem dar um tiro. Então eu comecei a dar ré, assustei os moleques. Então, a gente tem essa coisa. É mais fácil você fugir. A covardia. É mais fácil você ser covarde. Isso é ser injusto. Então a gente fecha, né? A gente fecha o coração. O ser humano é mau. Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará para a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. Aí alguém vai falar, não há, tem até uma pessoa que vai falar, não há quem busque a Deus e tudo, né? Purificai as mãos, pecadores, vós de ânimo dobre, né? De má vontade, né? Limpai o coração. Iluminados os olhos do vosso coração, para saber qual é a esperança do chamamento. Abrir os olhos, né? Enxergar os olhos da mente, do coração, né? Limpar o coração, né? São atitudes que a gente precisa fazer. A Bíblia ensina isso. Para saber qual é a esperança do vosso chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança, né? Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que é em vós. São todas atitudes que precisa fazer dentro do coração, né? Santificar a Cristo no coração. Tudo quanto fizerdes, fazer de todo o coração. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas de vigilância. Outra atitude covarde, má que o ser humano tem, não é para mim, é para o meu patrão, então eu vou fazer de qualquer jeito. Tem até aquela historinha lá, o patrão, depois do pedreiro ter feito várias casas, ele resolveu dar uma casa para o pedreiro. E o último trabalho daquele pedreiro, o patrão fala, faz esse trabalho aqui. Aí como o pedreiro está para se aposentar, ele faz a casa de qualquer jeito. Aí chega o patrão e dá para ele a casa, né? Então, a Bíblia ensina, porque a gente precisa de ser chamado a atenção. Obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sobre a vigilância, mas visando tão somente agradar aos homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. É para fazer na sinceridade, não é só quando o patrão está vendo. É para ser um bom funcionário. E é para fazer como se fosse para Deus. Não é para fazer de qualquer jeito. Não é para ser sacana. Romanos 2:29. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão aqui é no coração, no espírito, não segundo a letra, segundo as aparências da religiosidade, né? Não, e segundo cujo louvor não procede dos homens, as pessoas que fazem as coisas só para ser vista pelos outros. A gente precisa fazer para ser visto por Deus, para ser elogiado por Deus, não pensando nos outros. A gente não tem que fazer as coisas, como diz aquele outro versículo aqui, é como se fosse para o Senhor, como para o Senhor e não para os homens. Tudo quanto fizerdes, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. É para ser justo, é para ser correto, é para fazer bem feito, né? Alguns vão ensinar
faça para os outros aquilo que você gostaria que fizesse para você. Então, no seu trabalho, no seu atendimento ao próximo, você atende bem como você gostaria, você trata bem como você gostaria de ser tratado, né? A Bíblia ensina a fazer como se fosse para Deus, né? Singeleza de coração, temendo ao Senhor, a circuncisão do coração. 1 João 3, 19, 21. E nisso conhecemos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração, aquele coração, aquela consciência pesada, né? A gente não vai ter a consciência pesada. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Então, a questão de estar tranquilo diante de Deus, de ter confiança diante de Deus, tem a ver com essa sinceridade, saber que você fez o melhor, que você foi sincero, que você foi verdadeiro. Então você vai ter a consciência leve. Aproximemos, Hebreus 10, 22 e 23. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, aquela consciência pesada, e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel, aquela consciência de que você não vacilou. Há quem considere um dia sagrado, mais sagrado que o outro, e há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Então a gente está entrando num sentido mais profundo aqui, não sei se os irmãos estão percebendo, da convicção do seu coração. A Bíblia está ensinando que tudo que você for fazer, que você faça na sinceridade do seu coração, sabendo que você fez o que era o correto, que você fez o que era justo, o que era o melhor, que você deu o melhor de si, para que você tenha a consciência tranquila, que você traz tranquilidade mental, conforto mental sobre isso. Isso é saúde para a alma, para a psique humana, mas principalmente porque Deus está vendo, né? Você fica tranquilo diante de Deus. Então, a Bíblia ensina que, aqui não tem o versículo, mas a Bíblia mostra que tudo o que não provém da fé é pecado. Tem um versículo que diz exatamente isso. Então, ela trata para que a gente não erre, para que a gente não peque, a gente tem que fazer tudo na fé. A fé é confiança, né? É a certeza das coisas que se esperam, né? É a firmeza, é aquele sentido de não se afastar dos caminhos que são corretos, né? Então, nós temos que fazer as coisas com convicção, com certeza. Não é, se você não tem certeza, são as regrinhas da vida. Não tem certeza, não faça. Não sabe como funciona, não mexa. Organização mental, abriu, fecha. Não sabe como funciona, não mexe. Não tem certeza, não acusa. Você só pode acusar o outro, né, no juízo, se você tiver certeza, porque se você não tiver certeza, legalmente falando, aquilo vira uma falsa acusação. E o que vai acontecer? Se você estava acusando, estava querendo uma multa em cima do outro, receber R$2.000, agora é o outro que tem direito de receber R$2.000, porque você deu um falso testemunho. O feitiço vira contra o feiticeiro. Então, se você vai acusar alguém, você tem que ter provas, porque se você acusar sem provas, a coisa vai virar contra você, certo? Então a gente tem que saber e fazer, saber o que está fazendo, consciente, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência. Nada de má consciência, de consciência pesada, consciência tranquila. Se o nosso coração nos acusar,
Nós temos que saber que Deus é maior do que o nosso coração. Se eu não estou tranquilo dentro do meu coração, eu tenho que estar preocupado, porque se o meu coração não está tranquilo, Deus vê o meu coração. Se eu internamente eu sei que está errado, ou eu tenho dúvidas, eu estou fazendo na incerteza, Deus ele é muito maior do que o meu coração. Ele vê o meu coração, ele sabe das coisas. Eu posso enganar os outros, posso tentar enganar a mim mesmo. Mesmo no meu coração lá, o alarme apitando. Pi, 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 pi. Tipo Eli, né? Hã? Tipo Eli, né? O profeta. Tinha conhecimento que os filhos eram errados, né? Sim. Sabia, mas só que ele fez vista grossa. Né? Política, né? Continuando. Vamos ir mais para frente. Salmo 98. Conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos. Pecados secretos. A Bíblia fala o tempo inteiro. Os segredos do coração do homem vão ser revelados no dia do juízo. Deus vai julgar segundo os segredos do coração, porque tem coisa. O ser humano é cheio dessas coisas, cheio dos segredinhos, os mistérios, né? Tem uma música lá, acho que é do Frijac. Eu vou tratá-la bem para que ela não tenha medo quando eu começar a revelar os meus segredos. Porque no começo do relacionamento é tudo muito bom. Você finge, a pessoa finge, né? A menina come pouco, né? Foi até os memes da internet. A menina come pouco ali, né? Aí você casa com ela, ela começa a comer muito. Ela mostra que ela verdadeiramente é. Aí, por isso que fala, quando você casa, aí que você começa a conhecer a pessoa. Porque a pessoa vai tirando a máscara. Ela começa a revelar os segredos. Aí que você começa a ver quem de fato é a pessoa. Porque a pessoa, ela vai abaixando a guarda, você vai relaxando, porque ninguém consegue fingir o tempo inteiro, mentir o tempo todo. E aí que você vai conhecer a pessoa. Então o ser humano é cheio de segredinhos. O ser humano é cheio de segredinhos. A Bíblia está mostrando. 1 Coríntios 14, 24. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração. Isso é dentro do culto, é na igreja. Você está falando, chegar alguém no meio do culto, da igreja, e vocês profetizarem os segredos do coração. Manifesta para a própria pessoa, mas às vezes manifesta até para todo mundo, né? E assim, prostrando-se, aí a pessoa se converte. Ele prostra e fala, essa palavra mexeu comigo, foi para mim, falou no meu coração, eu sou isso. Deus está falando comigo. Porque está falando mesmo, porque é mesmo, né? Eu não queria enxergar, eu cheguei aqui justamente pensando nisso, preocupado com isso. Eu não queria admitir que eu estava preocupado com isso, mas eu estava preocupado com isso. Eu não queria tratar desse problema, eu estava fugindo e eu vim aqui fugindo. Eu vim aqui com desculpa, pensando em outras coisas, mas eu queria tratar daquele problema, mas eu vim com as desculpas. Eu sei que aquilo é a causa do meu problema, mas eu não quero mexer com aquilo. Aí ele é confrontado pela palavra de Deus. E aí Deus fala, você está fugindo. Você precisa lidar com isso. Você precisa perdoar. Você precisa se arrepender, deixar aquele pecado. Você precisa ser sincero com fulano de tal. Você precisa falar a verdade. Você precisa deixar as máscaras. Você precisa fazer o seu trabalho direito. Não pode fazer as coisas de qualquer jeito, né? E por aí vai. E assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, temendo que Deus de fato está no meio de vós. 2 Coríntios 5, do 11 a 12. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. Espero que também a vossa consciência nos reconheça. Tudo envolve a questão da consciência, do negócio interno dentro da nossa cabeça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário,
damo-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Ele estava tão tranquilo na consciência que fala: eu não estou aqui me exaltando diante de vocês, me recomendando para vocês, porque eu estou tranquilo, eu sei o que eu fiz, né? Mas eu digo para vocês, né, que vocês podem ficar tranquilos, porque vocês me conhecem, vocês sabem como é que eu sou, como é que eu procedi com vocês. E se tem uma coisa que vocês podem dar testemunho para todo mundo aí, é que aquele cara é firmeza. Então ele está falando dessas coisas. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Tiago 5, 7. Outra coisa difícil do ser humano fazer: paciência. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. É muito interessante aqui essa primeira e última, porque é um processo. Aqui a gente, hoje em dia, a gente vive numa sociedade de um negócio instantâneo, do fast food. Você nem prepara a comida, você chega, passa no cartão, joga no micro-ondas, come. Nesse tempo aqui, para essa situação, fala que o lavrador, ele aguarda com toda a paciência as primeiras chuvas e as últimas chuvas, para só depois colher o fruto. Ele espera a coisa ficar pronta, ficar completa, madura de verdade, para só então tomar posse daquele que a Bíblia vai falar o fruto do penoso trabalho, porque é penoso. Alguém já mexeu com terra aqui? Já encheu a mão de calos? Já se machucou todo? Como que é difícil você plantar e você colher? Como que é difícil? Porque você se mata de trabalhar e você não vê, você não tem o salário daquele serviço, nem naquele dia, nem naquele mês. Você tem que esperar o maior tempão para receber a paga, o fruto do seu serviço. É muito tempo que você tem que esperar. Então, se você não tiver um outro tipo de sustento, se você fosse sustentar só daquilo que você plantou, você está na roça. Literalmente. Porque você está frito. Você não tem alguma outra coisa para você sustentar, até a hora da colheita você está frito, está frito. Então não é paciência não. É uma angústia, é uma ansiedade, é um desespero. E aí você tem que exercitar a psicologia. E entra a fé também, né? Não, você tem, sim. Entra a fé, porque senão o cara planta e não sabe se vai colher. Não sabe se vai colher, porque pode vir a peste, pode vir problemas climáticos. Mas de qualquer forma, imagina que não tenha problemas climáticos, não tinha problema de peste, você só tem que esperar. Ainda assim, imagina o estresse. O cara tem que ficar fazendo yoga, desvia a mente, não pensa nisso, porque vai demorar meses para nascer o negócio, para plantar, para colher, para ganhar o din-din. É muito complicado. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se para a renovação da vossa mente, para que sejais capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Medida de fé, a gente já falou, graça que foi repartida a cada um. 1 Pedro 1,13. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios, sobriedade. A Bíblia sempre vai tratar de sobriedade, de bom senso, de equilíbrio mental. E coloquem toda a esperança na graça que será dada quando Jesus Cristo for revelado. Tiago 3, de 1 a 2. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. O apóstolo Tiago falando que todos tropeçamos em muitas coisas. Todos nós tropeçamos em muitas coisas.
Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão capaz de refrear todo o corpo. Aí fica a dica, né? Tem que controlar a língua. Aí ele vai falar que a língua é o mal incontrolável. Ou seja, se a pessoa consegue controlar a língua, ele vai conseguir a disciplina. Primeira coisa é você aprender a ficar calado. E quando você falar a coisa certa. E falar a coisa certa no momento certo, né? Porque às vezes é um momento de falar, não é um momento de ficar calado e a pessoa se cala. É muito, mas muito difícil mesmo, né? Porque pela graça que me foi dada, digo que cada um de vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. A sobriedade, o bom senso, o juízo, né? Ter uma autoimagem equilibrada, não se achar, que é o desequilíbrio, a pessoa se achar, e a pessoa pensar abaixo do que deve ser também errado. Também é errado. Tem que pensar nem mais, nem menos, só o que é real. Ora, esses de Beré eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Esse versículo aqui tem um que vai falar que o tolo, ele crê em todas as coisas, né? Não tem filtro. E os crentes, eles são chamados a realmente conferir na Bíblia se as coisas são realmente assim. Não é para você confiar na liderança, entregar na mão do outro. Cada um seja responsável por si mesmo, porque cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Isso é ser uma pessoa nobre, é assumir responsabilidades pelos seus próprios procedimentos, né? Como que purificará o jovem o seu caminho? Observando de acordo com a tua palavra. E aqui já vem alguns versículos repetidos, né? Amor ao dinheiro e tudo mais. E aí finalizou, finalmente. Então agora vamos passar para a revisão que eu falei para os irmãos. Os irmãos, se tem alguma dúvida, a gente vai abrir aqui para perguntas. Qualquer pergunta pode falar e a gente vai refletir. Não? Todo mundo de boa? Tudo tranquilo? Eu vou começar a revisar. E aí, enquanto eu vou revisando, se surgirem perguntas, a qualquer momento os irmãos me interrompam, ok? Eu preciso de uma tela branca. A famosa tela branca. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Nós falamos sobre o ser humano e nós vimos, eu estou bem aqui na foto, então nós vimos que o ser humano ele é mau. Então Jesus falou, né? Vocês sendo maus, pessoas más,
vocês sabem dar boas coisas para os vossos filhos. Então, apesar de Jesus nos dizer que nós somos pessoas más, certo? O ser humano é mau, o ser humano sabe fazer o bem, certo? Como que é isso? Porque, veja bem, se eu sou mau, se espera que tudo que eu faça seja errado. Porém, contudo e entretanto, na Bíblia, ela é oriental. No mundo de hoje em dia, uma coisa que a gente conhece mais próxima com isso, por exemplo, no mundo oriental, é no desenho japonês, antes dos americanos, tá? No desenho japonês, tem o personagem malvado. Esse personagem malvado, ele é o herói. Diferente do americano, dos filmes americanos e tudo mais, que sempre foi diferente, o herói era o Capitão América, era o cara bonzinho, cheio da moral, todo certinho. O Homem de Ferro, ele tá mais para aquele lado oriental da coisa. É um cara todo atrapalhado das ideias, beberrão, mulherengo, que de repente ele vira o herói, tenta se consertar. Bom, no Japão, principalmente tem aqueles animes, né? Animes. Lá já faz muito tempo que o herói e o malvado são a mesma pessoa. Então, literalmente, é aquele cara mau da vila, que briguento com todo mundo, mas só que ele é fortão, arrogante, bruto, estúpido. E todo mundo odeia ele. Aí chega o exército para invadir a vila, né? A vila está aqui, aí vem o exército dos homenzinhos, né? E aquele homem, aquele ogro, aquele imbecil, aquele cara malvado, defende a vila. O cara é mau, mas ele é bom naquele momento. Ele é herói naquele momento. Então isso aqui é coisa de japonês, né? Então, na Bíblia, você, como a Bíblia é de um mundo oriental, você tem essa situação. Por um exemplo, Jesus vai falar do juiz iníquo. Juiz malvado. Ele era um juiz malvado. Ele era um político, um cara errado. A velhinha ficava falando: julga a minha causa, eu estou oprimida. E a velhinha, o juiz não queria, porque o juiz era malvado. Mas como a velhinha encheu demais as paciências do juiz, ele falou: para essa mulher me deixar em paz, eu vou dar um ganho de causa para ela. Pronto, mulher, fica feliz. Causa ganha. Ele fez justiça, apesar de ser um cara malvado. Então na Bíblia existe uma coisa lá no Antigo Testamento que a pessoa tem a pessoa boa e a pessoa má. Ela pode ser uma pessoa má, uma pessoa boa, e essa pessoa má, ela pode andar pelo caminho da justiça. E o caminho da injustiça, ele pode ser trilhado pela pessoa boa. Então não é só a questão de você ser uma boa pessoa ou não, mas é a questão de como você vive também. Eu sei que isso aqui é meio complicado, mas... Isso aí é a simbologia da África do Sul, essa daí, né? Como assim? A bandeira tem esse sítio. Ah, não, isso aqui é só um... Não, mas eles têm essa ideologia de o bem, o nosso encontra
possível a pessoa ser um mau caráter com a família, bater na esposa e nos filhos, e ser um excelente funcionário na empresa. O ser humano tem essa característica de ser hipócrita. Ele tem a característica de ser falso. O mal e o bem estão no mesmo ambiente. Está no mesmo ambiente, porque a gente usa a máscara, né? A gente usa a máscara. Eu sou uma pessoa boazinha, olha só como eu sou bonzinho, né? E por dentro da pessoa, o coração da pessoa ali é uma coisa, sei lá, malvada. Então, o ser humano é assim. A gente viu tudo isso nesses versículos, né? E o ser humano, ele convive com essas coisas dentro dele. Vamos continuar. Amargura. Nenhuma raiz de amargura brote dentro de você. A gente viu lá o exemplo de Jesus falando dos 4 tipos de solo, né? 4 solos, e esses solos são os corações. E a Bíblia então usa várias vezes essa figura do solo, da terra, como o coração. Então a raiz de amargura, a semente, ela brota, ela cria raízes, ela nasce, então a planta, essa planta pode frutificar, e esse fruto pode cair depois da seca, né? E contaminar o solo vizinho, e a coisa vai, igual uma erva daninha, vai se espalhando. Então, nenhuma raiz de amargura brotando contamine a muitos, né? Você tem que matar o mal pela raiz, não deixa brotar. É aquilo que eu tentei explicar para os irmãos da mente cauterizada pelo pecado. Pessoa que chegou num limite que ela não consegue mais voltar para trás. A gente vê muito isso no viciado. O viciado tem um momento que ele se torna dependente químico, e aí acabou, está perdido pro resto da vida. Então, a ideia que a Bíblia mostra é que você consegue controlar o mal, mesmo sem o Espírito Santo. Estou falando de ser humano normal, não é crente, não é nada. Antes dele tomar conta de você, você consegue controlar ele. É por isso que tem pessoas que não são crentes, que são ateus, que são pessoas morais, pessoas corretas, são pessoas boas. E aí vem aquela questão: pessoas boas vão para o céu ou vão para o inferno? Se a gente considerar a questão de que é por ser a pessoa boa que vai para o céu, um ateu pode ir para o céu. Isso não faz sentido, porque o cara não acredita em Deus, de repente ele morre, aí acorda lá, está olhando as nuvens do céu. Ué, esse negócio existe mesmo. Estou fazendo igual nos filmes, né? Não é que a pessoa morre e acorda lá no céu, no meio das nuvens, não é isso, mas aí ele está lá, aí parece Deus. Ué, você não acreditava em mim, e agora você está aqui diante de mim, pode entrar. Você não acreditava em mim, mas pode entrar mesmo assim, porque você foi uma pessoa boa. Será que é isso que Deus vai fazer? A resposta é não, nada de céu para ateu bonzinho. Não importa se você é bom ou se você é mau. Olha que loucura. Não importa se você é bom ou se você é mau. É o caminho que você escolhe. Se você quer ir para o céu, você vai para o céu. Se você quer ir para o inferno, você vai para o inferno. Então o ladrão na cruz, ele foi para o céu. Ele era mau, ele estava morrendo, condenado, mas ele foi para o céu. Por quê? Porque é tudo uma questão de escolha. Porque a graça é oferecida para todos os pecadores. Todos aqui, ladrão, não crê em Deus, ladrão, assassino,
Quem era assassino? Paulo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo matava os crentes. Ele era como se fosse um Hitler. Perseguiu os crentes e matou. Quando ele se converteu e virou apóstolo, ele nunca teve a credibilidade que um apóstolo Pedro tinha. Ele é grande para a gente que não viu ele matar os nossos irmãos. Mas na época dele, ele não foi bem aceito. Ele se matou de trabalhar e não foi reconhecido. Ele recebeu ingratidão, ele não recebeu reconhecimento. Ele se matou de trabalhar sem ser reconhecido, sabendo que a igreja não aceitava ele. Talvez para uma igreja que ele plantou, que não conheceu as atrocidades do passado de matar crente, essa igreja tinha ele como um pastor, ok. Mas chegava lá para os crentes mais antigos, esse cara aí, ó. Mas aí foi que veio a estratégia, né? Era homem bom. Ele foi para outros povos. Pode ser aceito pelos judeus. Ele perseguiu a igreja lá no comecinho, que só tinha judeu. Pois é, mas ele foi para outros gentios, entendeu? Sim. Certo? Então a coisa vai se encaixando quando a gente entende as coisas. Então, né? Judas era um apóstolo. Ele foi para o inferno. Por quê? Ele escolheu. Ele não tinha feito nada de errado. Não, a Bíblia fala que ele era ladrão. Ele era ladrão, né? Ele passava a mão na grana que entrava no dízimo, né? Ele pegava a grana para ele. Mas ele teve toda a chance. Então, a questão a gente vai começando a entender melhor. Então, amargura. A pessoa ofendida, a gente vê aqui alguns versículos falando que é difícil de conquistar. Então, depois que você ofendeu, já era. A pessoa vai guardar o quê? O que a pessoa guarda quando você faz uma coisa errada para ela? Guarda rancor. O rancor é a tal da raiz de amargura. Essa pessoa fica rancorosa, fica amarga, não perdoa. Então, não perdoa. E ela vai espalhando esse veneno, a pessoa tóxica. Sempre murmurando, vai espalhando o veneno. Ira. A gente falou sobre a ira, a gente falou sobre a raiva, mesma coisa, né? Ódio, desprezo pelas pessoas. Uma coisa leva a outra, tudo misturado. Sentimento contencioso, quer contender com todo mundo, contendas. Malícia, fica como é que é? Fica duvidando do caráter das pessoas todas, sempre suspeitando de alguém, do outro. É desconfiado. Tudo isso daí não dá confiança para os outros, não se abre para relacionamento porque não confia nos outros. Raiz de amargura. Tem que pegar e cortar o mal pela raiz. É lá no comecinho. Não deixa enraizar, porque a coisa depois que enraiza fica difícil de arrancar. A planta que cria raiz é um horror para arrancar. Posso dar um exemplo? Pode. O meu cunhado dela, aliás, ele foi fazer uma casa, ele viu o que é raiz. Tinha no lugar que fez a casa, tinha uma bananeira. E ele, com pressa fazer a casa, foi lá, arrancou de qualquer jeito e fez a casa. Depois de uns 3 ou 4 anos, a casa começou a levantar o piso. Era as raízes da banana, a batata que ficou embaixo, que não foi bem tirada da terra. E aquilo me deu como exemplo.
né? Você constrói a casa em cima dessas raízes, depois com o tempo ela vai brotando e vai. Ele teve que arrancar o piso para poder arrancar as batatas. O que o Moisés está falando é isso aqui: você tem uma árvore, você tirar só a parte de cima, não tirar as raízes, ela vai crescer de novo. É você tratar o problema superficialmente, acobertar. Isso daí acontece no final dos casamentos, né? Normalmente a mulher faz isso. Ela puxa lá atrás. Ela está tratando aquilo há muito tempo, tá? Guardado, oculto, remoendo aquele sentimento, cultivando, passando a mão, fazendo carinho no monstrinho, né? Parece que é um gremlin ali, né? Fazer um gremlin aqui, correria. Fica fazendo carinho no gremlin, alimentando ele ali, cultivando. Não quer matar, não quer tirar aquela coisa. Então a pessoa não pode se deixar levar pelos sentimentos. A gente falou sobre domínio próprio, né? Fazer as coisas sem pensar, né? Uma mente corrupta, facilmente enganado, seduzido, cai no engodo, né? Se vicia, né? Nessas coisas. A gente tem que tomar muito cuidado. Os olhos do coração, a pessoa é cega, fecha os olhos para os problemas, não quer ver, não quer lidar, fecha os ouvidos, não quer entender. Tem o coração sujo, poluído. A gente falou que o coração, ele é como um cofre, né? E ali dentro daquele cofre, acho que é assim que parece um desenho animado, né? Dentro daquele cofre ali, a pessoa vai depositando ali todas as coisas. Então, coloca a moedinha aqui, e aí o cofre fica cheio. A gente comparou com o coração também com uma casa. Então, imagina que você mora dentro desse cofre. Você mora dentro desse cofre aí, e a casa do seu coração. Jesus quer bater e entrar, bate na porta do seu coração e quer entrar dentro da casinha sua e quer morar junto com você. Mas aí você fica com vergonha de deixar Jesus entrar porque está cheio de lixo lá, acumulador, né? Raiva, ódio, preguiça, gula, inveja, luxúria, 7 pecados capitais, outros pecados que nem está na lista dos 7, vai enchendo de coisas erradas que você não limpou, né? Mas o problema é que você não consegue limpar, você tem que deixar Jesus entrar para te ajudar na limpeza, né? Então, coração sujo, coração particionado, né? A pessoa tem a casa, olhando aqui de cima na planta, a porta de entrada está aqui, não tem janela, é um cofre, só tem uma porta de entrada e saída, né? E aí essa casa tem vários cômodos, e aí cada cômodo aqui tem uma porta também aqui, né? Portas. E aí Jesus entra e fica parado aqui e não deixa Jesus entrar nos cômodos, porque aqui tem sujeira, 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 sujeira. Tem que entregar todo o coração, né? Tem que entregar todo o coração, né? Nada de cômodos. A gente falou sobre isso, né? Nós falamos também que a pessoa é treinada, exercitada na avareza. O que é a avareza? A avareza é aquela coisa de cobiça por bens materiais. A pessoa ser o tal do pão duro. Ele é apegado ao dinheiro, ele é cobiçoso, né? Então, as duas coisas, os dois pecados,
cobiça e inveja. Você inveja porque você não tem. E aí você cobiça também, né? Aquilo que a pessoa tem. Cobiça o que é do outro. Você quer ter. Então as duas coisas estão relacionadas, né? Sentimentos humanos, né? Ciúmes, né? Aquela história da parábola do trabalhador. Deus chamou as pessoas para trabalhar, a pessoa trabalhou o dia inteiro, aí no final do dia ele chamou mais um pessoal e no final ele pagou todo mundo igual. Aí aqueles que trabalhou o dia inteiro falaram: não, isso aí é injustiça, isso está errado. Deus falou: você está me criticando por quê? Porque eu estou sendo bom com os outros, estou dando uma chance para os outros, uma chance igual à sua, né? Então o olho mau, porque o teu olho é mau, porque eu sou bom, né? Então o ser humano tem um olho mau, um olho perverso, e ele não aceita ver a felicidade do outro. Ele não está recebendo dele? Não, mas só que o outro recebeu mais do que eu, porque o outro trabalhou menos, levou mais vantagem do que eu. Tá bom, ele teve mais sorte. Por que você está com inveja porque o cara teve mais sorte? Por que você está com um sentimento ruim porque o cara teve sorte? Foi sorte dele que ele foi chamado aí e trabalhou pouco e recebeu a mesma coisa que você, e teve mais sorte que você. Mas não consegue, né, lidar com isso. Amante dos prazeres, mente saudável não contamina outras mentes. A mente tóxica, ela contamina as pessoas através das palavras, né? Aquilo que tem dentro do seu coração, o tesouro do seu coração é o que sai. Muita coisa interessante que a gente pode fazer, comparar aqui, por exemplo, é a caixa d'água, né? A caixa d'água, você tem aqui a água que vem da rua, ela sobe aqui. Aí se a boia quebrar, né? Tem a boia, né? Se a boia quebrar, a água chega lá no alto, né? E aí a gente faz aqui um ladrão, né? Um tubinho aqui, por onde sai a água em excesso. Isso aqui é a boca, é a língua. Quando você está cheio, a boca fala aquilo que está cheio o coração. E o interessante é que você tem que botar para fora, dar vazão de uma forma ou de outra. E é uma coisa que fica exposta todo mundo vê. Você não consegue guardar. O ladrão da caixa tem que colocar no lugar exposto para você ver, né? Você não consegue guardar mais. Você tem que desabafar. Desabafar. Aquele negócio explode de dentro para fora. Então, escapa pela língua. O que você tem que fazer? Você tem que colocar uma boia. Você tem que policiar para que as coisas que estão dentro do seu coração, você tira, você joga fora, antes de sair lá pela língua. Porque se você deixar e filtrar, acumular coisas boas. Porque se estiver cheio de água limpa, beleza, vai sair água limpa aqui, não vai fazer mal para ninguém. Não vai ter um prejuízo. Eu lembro. Não, sim. Um amigo meu que fez uma construção, pegou o ladrão da água e encanou para poder. Mas por exemplo, só para você ter uma ideia, não é tanto prejuízo, porque se aqui entrar sabedoria, certo? Aqui vai fluir, ó. Fluir sabedoria em cima dos outros. Sabedoria não faz mal para ninguém, certo? Conhecimento, compartilhar conhecimento positivo, ok. Compartilhar amor, perdão. O problema é o que entra, o que você guarda, o que você cultiva dentro do seu coração. Você tem que matar o mal pela raiz. Aquilo que tem que frutificar dentro do seu coração, que tem que crescer, que você tem que cultivar, é o que está entrando. Então, nosso problema é fazer um filtro aqui, toda a questão está na escolha. Você tem que escolher, é escolha. Então, se você
fizer uma escolha boa e colocar coisas boas dentro do seu coração, certo? Colocar coisas boas, vai sair coisas boas. Então o problema não é essa língua aqui que escapa as coisas simplesmente. O problema é aquilo que a gente está colocando dentro do coração, certo? Então, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque ele é as fontes da vida, né? Então, Jesus falou, não pode jorrar da mesma fonte água doce e água amargosa, água boa para beber e água ruim, né? A fonte, ela tira de dentro da terra aquilo que tem dentro dela. Se é água amargosa, é água amargosa, certo? Então a grande questão é o que você tem dentro do seu coração. É de dentro dos corações que sai a prostituição, que sai a malícia, que sai o ódio. Tudo está dentro do coração, que Jesus ensinou. Então você precisa trabalhar, sim, dar muita importância para aquilo que você coloca dentro da sua mente, no seu mundo interior. Porque aquilo que acontece no seu mundo interior, o cara fica pensando na mulher, igual Davi, pensou na mulher lá, Davi, exemplo de Davi. Cultivou, maquinou, aí ele cometeu o crime. Ele cometeu o crime, né? Então tudo primeiro acontece aqui, o planejamento, o roubo, lá, o assalto na empresa. O cara vê a oportunidade, ele reflete, ele avalia e ele rouba, né? Então as coisas são assim. Voltando, o que acontece dentro do coração importa, né? O mundo interior. Tudo começa no coração, né? A gente falou da raiz da amargura. As coisas precisam subir até o coração, né? Coisas que vêm, né, para a mente humana. A dor no coração, na mente, ela afeta a saúde física. Aí tem aqui, né? Provérbios, né? Provérbios do que? 4:30, Provérbios 17:22, o que? Provérbios 4:23, certo? Então, a gente precisa armar com o sentimento. Armai-vos, né? Armai-vos, o soldadinho ali, né? O escudo e a espada na mão. Vou ver a espadinha aqui. Nossa, que horrível. Espadinha na mão. Armai-vos com o mesmo sentimento. Qual que é o sentimento? Que você morre para esse mundo, que você morre para as coisas do pecado. Tem que proteger a sua mente, tem que criar um filtro, você tem que se proteger. Eu morri para o mundo, morri para o pecado, através de Jesus Cristo. Nós temos a capacidade de aprender o bem e o mal, né? Então o coração, ele aprende. A pessoa que ela contamina a outra pessoa, porque o ser humano, ele está absorvendo constantemente, ele está aprendendo. Se você andar junto com essa pessoa, você vai ser contaminado pelas atitudes dela, porque a gente tem aquele processo do espelho, a gente se espelha nas pessoas. E a gente aprende inconscientemente, a gente se amolda ao mundo, a gente se ajusta, e a gente então, a pessoa dá um tapa, a gente dá de volta. A gente vai aprendendo a fazer aquilo que é mal. Então você tem que se livrar das más companhias, porque as más companhias, elas corrompem os bons costumes. Mas quem tem uma mente forte não é afetado. Não é tão simples assim, certo? Não é tão simples. A gente deu o exemplo daquele moço na Bíblia, José, que estava lá no Egito. A mulher do faraó, né, do faraó não, do Potifar, né, um cara lá de alto escalão no governo do faraó, deu em cima dele, rasgou a roupa dele, e ele fugiu. Por quê? Se ele ficasse,
ele poderia cair. Então ele fugiu, e mesmo assim ele se deu mal, que ele foi preso, que a mulher ficou com a roupa dele na mão. Mas enfim, ele não se contaminou, por quê? Ele fugiu. Isso é ter bom senso, porque o ser humano, ele é facilmente manipulável, então você tem que criar um filtro. Tem coisas que dá para você resistir e tem coisas que não dá. Então você tem, na psicologia existe a questão da fuga e da luta. Quando dá para lutar, você luta, e quando não dá para lutar, você foge, certo? Porque isso é instinto de sobrevivência, instinto. E você tem que controlar o seu corpo, né? Para você se valer do seu instinto. Certo? Você controla o seu corpo e você usa o seu instinto de sobrevivência e você luta contra aquilo que dá para lutar, e quando não dá para lutar você foge. De qualquer forma, você está numa luta pela sua sobrevivência, para evitar de cair no erro. Deus elogia a Jó diante de Satanás. Você viu o meu servo Jó, como ele sabe se desviar do mal. O mal vem na direção dele, ele desvia, ele foge. Ele vê o mal, ele fala assim, vê se me erra. Né? Ele foge. Tem que ser esperto. A gente falou. Da aparência do mal, né? Fugir da aparência do mal. Fugir, exatamente. Da aparência, porque não é nem que é mal ainda. Não é nem para aparecer. Você não aparece, você percebeu que é mal, Não é nem para aparecer. Né? Então, a gente tem que ter essa experiência, essa inteligência, essa atenção. Esse versículo aí, puxa, agora eu fiquei chateado. Tinha que ter colocado aí. Fugir da aparência até do mal. Isso é muito importante. Quando eu comecei falando justamente sobre isso, quando a gente faz as coisas corretas, a gente tem descanso, a gente tem paz interior, consciência tranquila, saúde para a alma, além dos desejos que a gente tem que dar vazão, mas só aos desejos bons. A gente tem dois benefícios quando a gente controla, tem domínio próprio, autocontrole. Você satisfaz uma certa medida a sua carne. Isso aí é bom para o seu coração, é saúde, satisfação, é saúde. Você não pode se negar a tudo. Você vê um bolo de chocolate, você vai ficar passando vontade se você tem dinheiro? Isso é avareza. Isso é ser burro, certo? Então, se você tem dinheiro, você pode comer uma fatia de bolo de chocolate. Não tem problema. O problema é se você querer comprar um bolo inteiro e comer o bolo inteiro, né? Aí já é um problema. Então, você tem que satisfazer apenas o suficiente. Chá de mel come o que tiver, basta. Suficiente. E se você der coisas demais para a sua carne, ela vai ficar forte demais. E aí você não vai conseguir controlar ela. Então, o outro contrário de não satisfazer a vontade da carne quando você não satisfaz, você tem um outro prazer, você tem uma outra coisa boa, que é a paz, a consciência tranquila de que você fez o que é certo.
Então você tem que ganhar não só a paz, né? Mas você também tem que satisfazer a carne na medida certa, as coisas corretas. Então você precisa satisfazer sua carne. Se você não der comida para sua carne, você vai ficar com a saúde debilitada. Se você não der água, né? Se você não der sono, certo? Então tem que trabalhar com consciência, com responsabilidade, tem que assumir o controle. E aí, quando você vê lá a questão do Caim que caiu, né? O Adão e Eva, e aí tem o Caim. Na doutrina das igrejas, durante muito tempo se falou sobre depravação total, né? E aí, então, se essa questão de ser depravação total, que o ser humano só sabe fazer o mal, se o ser humano é um demônio, não tem por que Deus julgar o ser humano. Ele só está fazendo o que é da capacidade dele. Ele não tem outra capacidade a não ser fazer o que é mal, certo? Então, a grande questão ali de Deus falar com Caim é porque Caim tinha a possibilidade de não fazer o que ele queria fazer, que ele fez, que foi matar o irmão dele, né? Então, essa é a questão, por que o Caim é culpado, certo? Então Deus vai falar lá com Caim: olha, se você proceder bem, por que está descaído o seu semblante? Né? Porque você está com essa cara fechada, ruim assim. Se você agir corretamente, você não vai ser aceito, mas se você não mudar de atitude, né, o pecado jaz à porta, né, o desejo dele vai ser sobre ti, né, mas a ti cumpre dominar esse pecado, né? Então, se você não mudar de atitude, Caim, você fica sabendo que o negócio está ali te esperando e ele vai te abraçar. E está ali como, eu falei para os irmãos que está como aquela ideia do animal selvagem ali, querendo te tomar, te dominar, te avançar em cima de você. E te cumpre a ele dominar. Te cumpre a ele dominar. Esse animal é a carne. O pecado é a carne. Na Bíblia, eles têm essa mistura. E aí Paulo vai falar sobre isso lá, e essa é a aula que eu quero chegar, mas que ainda não deu, né? A gente então ficou abordando o básico aqui, vamos dizer assim, dentro da Bíblia, sobre psicologia, mas a gente quer chegar mais nessa parte ainda mais complexa, mais complicada, né? De que dentro de nós, a gente lê uns versículos, né? De onde é que vêm as guerras que existem entre vocês, né? Isso aí tudo vem, né? Onde que nasce tudo isso? Então deixa eu tentar mostrar aqui para vocês entenderem um pouco, mais ou menos. Vamos ver se a gente consegue falar sobre isso. Dentro de você, existem prioridades. Existem coisas que buscam prioridades. Existem desejos. Esses desejos variados, vários desejos, cada um deles quer ter a prioridade. Então eles lutam um contra o outro, porque cada um deles quer ter a prioridade. E eles guerreiam entre eles para ver quem vai ter a prioridade. Então você tem que exercer a disciplina, você tem que fazer decisões e administrar qual deles você vai atender. Então existe uma guerra, existe uma confusão, existe uma bagunça, e você precisa pôr em ordem o seu mundo interior, porque se você transportar isso para o seu mundo exterior, sua vida vira um caos. Então você tem que resolver
para um desses dois, você vai ter que dar o ganho. Aí vamos falar nos dois cachorros, né? O cachorro bom, o lobo bom e o lobo mau. O leão bom, o leão mau. E aí, qual deles que você está alimentando? São os desejos ruins, eles estão ficando mais fortes, que o desejo bom, eles sempre vão ganhar a briga. Se você alimentar os desejos bons e não alimentar os desejos ruins, os desejos bons vão ter a prioridade, né? E aí eles vão vencer essa guerra. Então, de onde que vem as confusões todas que a gente leu na Bíblia? Vem dessa guerra interna que existe dentro de você entre o bem e o mal, que está ali lutando dentro de você, e você precisa administrar isso. Então veja bem como que é complicado. Veja bem como que é complicado. Por exemplo, violência. Violência é bom ou é mal? Violência é bom ou é mal? Violência é bom ou é mal? Violência, agressividade. É bom ou é mal? Violência é bom ou é mal? Mal. Violência é bom ou é mal? Violência é bom ou é mal? Qual que é o seu nome? Não, Felipe, violência é boa ou é mal? Nayara, violência é boa ou é mal? Hã? Então, a resposta certa é... E a resposta certa também é... E a resposta certa é que depende. Depende. Por exemplo... Como é que é o nome do menino, né? Felipe. Felipe está chegando. Aconteceu esses dias aí. Chegando em casa com a namorada, a Nayara. Aí vê o cara e vai assaltar ele. E ele, além de assaltar, ele quer levar a menina embora. Vai fazer não sei o que. Ele tem que usar a violência. Se ele for negligente, ele está errado. Porque é o dever do homem proteger a mulher. Certo? E dar fome pro cara também não vai funcionar, né? Hã? E dar fome pro bandido não vai funcionar. Então, o que acontece? O Moisés está lá na casa dele, tem 3 mulheres na casa dele. A mulher dele e as 2 filhas. Entra o bandido lá. O Moisés está lá naquele momento fazendo pizza na casa dele, está lá com um rolo de... Como é que chama aquele rolo de... sei lá, aquele negócio lá. Não, vai ser uma pistola mesmo. Não, você não tem pistola na sua casa, você está com esse negócio. Você é fortão, você está com um pedaço de pau na mão, pum, na cabeça do cara, mata o cara. Tá certo ou tá errado? Tá certo. Por quê? Porque ele tem que defender a família dele. Então, depende. Você tem que saber usar as coisas, você tem que ter domínio próprio, você tem que ter inteligência. A Bíblia condena se você não defender sua família. É engraçado isso. A Bíblia vai te condenar, e a justiça também, porque é pecado, é o crime de omissão. Esse você vai aprender do jeito. Omissão de... Não, aí já entra na justiça brasileira. No sentido universal, em qualquer país do mundo, talvez no Brasil, mas em qualquer outro país do mundo, você está certo. Por quê? Porque você defende. Se você deixar... só para vocês terem uma ideia. Eu trabalho numa empresa, não vou citar o nome. Um dos treinamentos da empresa ele usa o padrão internacional. Um dos treinamentos da empresa é o seguinte: atentado. Você viu que o cara vai fazer um atentado, fala para checar, ver se tem alguma coisa que você pode pegar e bater no cara com toda a violência, com a maior força do mundo. É para você parar o cara. Isso é norma da empresa. Se você não parar o cara, você está errado. Está no próprio treinamento da empresa. Por quê? Porque você tem que fazer as coisas do jeito certo. Então a grande questão é saber como agir, certo? Então você tem que ter um domínio para fazer as coisas corretamente.
usar inteligência, né? Então, deixa eu ver o que mais que a gente pode falar. Faltam 10. Hã? Faltam 10. Bom, alguma dúvida até aqui? Tem alguém que quer falar alguma coisa? A gente falou bastante. Ah, isso aqui vai ser bacana. Bom, eu vou tentar. Eu tenho estudado algumas coisas para poder dar aula para os irmãos. E eu vou tentar passar aqui usando o que eu sei, que eu sou da área de informática, então eu vou usar o computador para tentar explicar a mente humana. Então, no computador existem três coisas. Existe o disco rígido, que é o HD, onde guarda as informações. Existe o pente de memória, que é a memória RAM. E existe o processador, que é a CPU. Né? Então, o processador. Então, um computador foi algo construído pelo ser humano e o funcionamento dele é muito parecido com o funcionamento humano, né? Da mente humana. Então, o processador é a calculadora, ele processa as informações, ele é responsável pelas somas e as decisões, tudo vai passar por ele, né? O HD é onde fica guardado os arquivos, ele é literalmente aquele conceito do arquivo do escritório, né? O arquivo do escritório tem as gavetas, certo? Aqui tem o lugar de colocar a chave, né? Então ele tem as coisas, dentro dele tem as pastas, né? São as folhinhas lá, os arquivos. A memória RAM, ela é comparada a um campo de futebol, né? Campo de futebol. E então, quanto mais memória RAM, melhor. Por quê? Aí o seu jogador corre mais. Quem que é o jogador? O jogador é o arquivo. Então, memória RAM conta, espaço de armazenamento conta e capacidade de processamento conta, porque a capacidade de processamento ela vai fazer essa interação aqui entre esses dois. Então, nós temos aqui o HD, que é o hard disk. Nós temos aqui a memória RAM, e aqui nós temos o processador, que faz, né, o processamento das informações que circulam entre um e outro. Então aqui nós temos o consciente. E aqui nós temos o inconsciente. Então, o que acontece? Você tira as coisas daqui e traz para cá, né? Aqui é a CPU, né? Para trabalhar no consciente. Então, você faz a busca, né? E traz ela para trabalhar no consciente. E aqui no consciente é o lugar que as coisas acontecem. O que seria comparável com a memória RAM do computador. Memória RAM. Chipzinhos aqui, né? Certo? Então, é mais ou menos assim que a mente humana funciona. Coisas guardadas precisam ser tiradas daqui e vir para cá. E daqui voltam para cá, trabalhadas, processadas, né? Processos mentais acontecem, processos mentais acontecem. E os arquivos,
que circulam de um lado para o outro, eles são os files, né? Arquivos. Eles são o que? Os pensamentos. Certo? Pensamentos circulam de um lado para o outro. Esses pensamentos, eles são programas de computador, eles são scripts, eles são rotinas, certo? Então, como você é uma máquina pré-programada, vamos dizer assim, você está aqui, uma situação X, o cara invadiu minha casa, bater ou não bater nele? Tem que proteger minha mulher, Moisés, né? Proteger minha mulher e minhas filhas, né? Porque senão eu vou bater no cara de graça, né? Violência gratuita não, bater para proteger, né? Moisés, o cara invadiu sua casa, Moisés, você tem que decidir bater ou não bater. Você vai pesar, e aí você vai puxar os pensamentos. Esses pensamentos são os scripts, as rotinas, programas que vão executar cálculos e vão te dar respostas. E aí você vai fazer pensamentos, né? Você vai fazer um julgamento aqui, conforme arquivo tal, lei tal na minha mente, proteger minha família, ser bonzinho. Você vai pesar, qual que é a hora? Agora a hora não é a hora de ser bonzinho. Tem que proteger a família. Então eu vou partir para agressão, eu vou proteger minha família, certo? Então é assim que acontece a nossa mente. Se você não tiver, por exemplo, o arquivo que diz para você ser bonzinho, você vai bater no ladrão, você vai bater na esposa, vai bater nos filhos. Por quê? Porque dentro da sua cabeça você só tem o script da maldade, da violência. Você só sabe ser violento. Então, é importante que você tenha as coisas certas, certo? Então, como é que a gente fala? Cada programa é uma função, certo? Uma função. Para você executar determinada função, você precisa ter uma estrutura, certo? Então, para haver esses cálculos, todos tem toda uma estrutura. Para você ter um prédio, certo? Esse prédio exercer uma função de prédio comercial, tudo, você tem que criar a estrutura do prédio, certo? Você quer ter tantos andares, você precisa colocar X colunas. Se você não tiver essas colunas, o prédio desaba. Então, para você executar a função de ser um prédio de 3 andares, né, ter elevador e tudo, ser um prédio comercial, etc., você precisa ter uma estrutura. Se você não tiver uma estrutura, você não vai conseguir executar uma função. Para você ter um mínimo de qualidade, você precisa ter um mínimo de quantidade. Senão você não tem qualidade. Para você dar um salto qualitativo, se você alcançar uma quantidade de 1000, por exemplo, você dá um salto qualitativo, você sobe um degrau na escala das coisas. Então, quantidade não é qualidade, mas uma grande quantidade vai te dar um salto qualitativo. Se você ler um versículo na Bíblia, é uma quantidade X, não vai dar em nada. Se você ler a Bíblia inteira, se você ficar lendo um monte de vezes a Bíblia,
A quantidade total muito alta vai levar você a ter um salto qualitativo. Você vai se tornar uma pessoa que tem muita Bíblia na sua cabeça. Se a Bíblia é que está ocupando a sua cabeça, quando você pensar, você vai pensar em Bíblia, porque a boca fala, os pensamentos vão vir, né, daquilo que você tem dentro de você. E aí você vai tomar decisões baseadas naquilo que você tem em abundância dentro de você. Se você encher a sua cabeça de pornografia, o que vai acontecer? Vai dar coisa errada. Se você ficar assistindo filme na televisão de violência toda hora, filme de bang bang, de polícia e bandido, você vai aprender a ser violento. Vai entrar no seu inconsciente. Você vai memorizar. Quantidade vai dar qualidade. Você vai memorizar aquilo. Vai introjetar aquilo. Muitas vezes, repetido muitas vezes, leva ao quê? Perfeição. Ou patamar de qualidade. Você vai ser perfeito, você está criando uma coisa nova dentro de você. Então, eu sei que é muita coisa para pouco tempo. Aí você pode ver o vídeo e rever depois de novo, e você vai perceber algumas coisas. Mas eu acho que por enquanto já fluiu bastante, né? Alguma dúvida? Alguém não entendeu essa coisa aqui que eu fiz? Alguma dúvida? Sobre as aulas que a gente estudou até agora, a gente leu versículos e versículos, vimos diversas vezes. Alguma dúvida sobre alguma coisa que a gente viu? Bom, então, as coisas simples, básicas, a gente está deixando para trás agora, nesse momento. Isso aqui é o futuro. As próximas aulas vão ser nesse nível aqui, bem complicadas. Então, aqueles videozinhos que eu falei sobre psicologia, rever as aulas, vai ajudar você a conseguir trabalhar o próximo nível. Ok? Então, por hoje a gente está encerrando então.